Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Sábado, 21 de setembro, 8h03. Estamos aqui novamente com vocês, agora para dar início a uma outra fase desse estudo do livro Paulo Estevam, aquele livro básico que a gente está lendo já tem mais de um ano, né? Que é uma delícia estudar, aprender. E olha quem está, Manuela Ricciardi, bem-vinda, amiga linda. E quem está? A Manuela vai estar com a gente aqui na semana que vem, continuando aqui o estudo do Glauco. E hoje o nosso convidado super especial, né, Soninha, é o Glauco Gonçalves. Olá, Glauco. Pode ligar o som. Perdão, olá, boa tarde, boa noite, bom dia, né? A todos que nos acompanham, que terão a oportunidade de estudar conosco. Uma satisfação enorme retornar e agradecer a oportunidade por mais esse dia de reflexão em torno dos ensinamentos do nosso querido Espírito Emmanuel, através da mediunidade cristalina do Chico. Aqui. Maravilha. E vamos ver o que a gente tem, que esse livro nos reserva hoje, né, Glauco? E aí comigo eu tenho sempre a minha super parceira aqui de trabalho, de doutrina, Sônia Paula, minha irmã portuguesa. Olá, Soninha. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, sendo que agora são 16h05 no Brasil, porque há pouco dissemos o horário de Portugal. E é interessante que, apesar da distância, né, o Glauco é 4 da tarde e aqui são 20 horas. Portanto, é maravilhoso estarmos aqui juntos, em hemisférios diferentes. Mas é bom estarmos aqui, estamos a estudar Paulo, as diversas figuras que aparecem na vida dele, que nos dão imensos exemplos para nós percebermos o quanto essas pessoas que se cruzam nas nossas próprias vidas também acrescentam a nós e nos dão exemplos. É a mesma coisa que acontece com o nosso querido Saulo, que neste momento está convertido em Paulo, daqui a quase, não é? Já está a entrar, portanto, lá em Damasco para vermos como é que vai acontecer o resto, não é? Exato. Então, olha, antes de eu dar o nosso resumo, vamos fazer a nossa oraçãozinha de abertura. Assim, só para a gente ficar conectada, para poder conseguir compreender mesmo melhor tudo que esse livro maravilhoso tem para nos ensinar.
E para isso nós pedimos a presença dos amigos espirituais responsáveis até por esse livro, por esse estudo, que nos auxiliem, que nos amparem, que nos intuam, né, na melhor compreensão das mensagens deste livro. Obrigada por estarem conosco, por estarem nos orientando, nos intuindo. Obrigada, Mestre Jesus, também por essa oportunidade de estarmos aqui todos estudando essa pérola divina, né? Essa pérola do Cristo mesmo, porque Paulo é bem isso, ele traz para a gente a prática de tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele vai aprendendo, desenvolvendo na vida dele, até chegar a este momento em que ele realmente vivia, quem vivia por ele e com ele era o próprio Cristo. Então, esse livro nos traz exatamente esse ensino. Então, muito obrigada a ti também, Paulo de Tarso, por essa oportunidade de ensino para nós, nessa nossa jornada terrena. Que assim seja. É um ensino, né? O que ele trouxe para a gente foi incrível. A gente ainda não terminou o livro e, olha, assim, vocês que estão assistindo, a gente digam como esse livro já impactou na sua vida. Mesmo vocês que estão assistindo no futuro, não tem problema, pode dizer também, tá? Como esse livro impactou a sua vida até agora, ou para quem já leu o livro. Eu mudei muito. Eu já li o livro e agora estou estudando o livro e tendo essa oportunidade de ter essas pessoas incríveis com a gente que vem trazer essa visão mais clara da própria interpretação do livro. É um livro que, independe da religião que você tenha, ele é um livro de educação moral, né? Ele te ensina a exercitar perseverança, determinação, fé, amor e respeito ao próximo, né? E tudo isso assim no mais alto escalão, principalmente o amor, né? E a determinação, porque Saulo foi isso, um homem determinado, e depois, que agora a gente pode falar, quando ele se torna Paulo, ele vai se transformar, essa determinação dele vai fazer com que ele exercite cada dia mais esse aprimoramento moral dele. E é isso que a gente viu até hoje, né? Então, o que a gente viu? A gente, lendo esse livro, nós já terminamos a primeira parte do livro, um livro em 2 partes, nós já terminamos a primeira parte, e terminando essa primeira parte, a gente aprendeu o quê? Que nesse livro, que como eu disse, o livro é Paulo Estevam, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, né, que narra a trajetória de Saulo de Tarso e a sua conversão ao cristianismo, desculpa. Nesse livro a gente conheceu, como disse a Soninha, a gente conheceu grandes personagens, né, que nos ensinaram muito, desde Jochedebe, o pai de Estevão, como Estevão, Abigail, o Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, né? Até quem diga que foi não só o primeiro mártir, mas a pessoa que acreditou de cara sobre o que era o cristianismo, né? Então, esses eram os principais personagens, né? E depois dele a gente teve outros também, como Pedro, né, Sônia? Pedro, me ajudem a lembrar. Gamaliel, Tiago, tivemos também João Barnabé, tivemos no livro também, e não lembro o nome do amigo do Gamaliel, que estava na casa de Pedro, se alguém lembrar, escreve aí para a gente, que também, através do seu discurso, ajudou muito, desculpa, ele era amigo de Saulo, ajudou muito também no próprio despertar de Saulo, quer dizer, uma sequência de situações que foram trazendo para a vivência de Saulo exatamente esse questionamento sobre a própria crença que ele tinha, né? Então, se essa crença estava tão certa, tão perfeita, né? Por que ele não estava feliz seguindo esses cristãos e até atraindo para perto dele outros loucos, né? Como ele no momento, que acabaram seguindo também os cristãos e praticando coisas que talvez nem o próprio Saulo sabia na época, mas
ele começou a questionar, isso não estava fazendo ele feliz até o momento que a gente termina essa primeira parte do livro, né, que é esse caminho, essa trajetória, a famosa estrada de Damasco do Saulo de Tarso, né, quando ele, indo em direção a Damasco, ele se encontra com Jesus e ali o coração dele já estava preparado diante de todos os questionamentos que ele fazia, já estava com o coração preparado para receber, para relembrar, né, também a missão que ele tinha de trabalhar em prol do amor de Deus através dos ensinamentos do Mestre Jesus, que esteve encarnado e ele não conheceu pessoalmente aqui na Terra, e passou então a trabalhar em nome de Jesus, e é isso que a gente vai ver no desenvolver agora dessa segunda parte do livro, iniciando, olha só, com Glauco Gonçalves. Tudo bem, Marina, bem-vinda também. Ufa, hoje ao vivo. Ó, que legal, primeira vez ao vivo. Tá vendo? Ó, uns vão ao vivo, outros vêm gravado. O importante é que vocês estejam com a gente, que participem também. Perguntas podem fazer, mesmo os do presente quanto os do futuro, porque essas perguntas chegam. E nós temos perguntas aqui que são perguntas que são mais para o futuro, né, Soninha? Que a gente está guardando para não correr, né, com a história, não sair fora do contexto da história. A gente está seguindo o livro, página a página, parágrafo a parágrafo, estudando cada parágrafo, e então, se a gente trazer o futuro, né, do livro para cá, vai acabar confundindo um pouco a história, então a gente está seguindo bem na ordem. O importante é isso. Estejam conosco e sejam bem-vindos. E que a intuição divina nos ajude na compreensão a todos. Muito bem, principalmente a esses nossos queridos que estão aqui nos ajudando na compreensão desse livro, que é a Sônia e o nosso convidado hiper especial, o Glauco Gonçalves. Vou deixar vocês falarem. Bom, Glauco, bem-vindo ao país, esse início. Empolgado, Glauco, para esse início do livro? Olha, esse livro, ele nos convida a grandes reflexões a todo momento, né? A gente viu aí nessa primeira parte o Paulo atrelado às lutas terrenas, e agora nós vamos entrar no Paulo numa outra dimensão, buscando a transformação moral que todos nós aspiramos. E ele realmente é um livro que nos prende não só a atenção, mas também sobre o aspecto espiritual, porque nós vamos encontrando conexão com todos os personagens em alguma medida. E esse é o verdadeiro retirar o espírito da letra, quando nós conseguimos identificar nos personagens evangélicos, bíblicos, aquilo que reverbera em nós. E ainda que não esteja consolidado no nosso interior, na nossa intimidade, são exemplos que a gente tem que buscar como modelos. E lembrando que o nosso modelo maior, nosso querido Mestre Jesus. Exato. Nosso modelo maior, né, Sônia? Jesus é o nosso modelo maior e ele utiliza-nos a nós para chegar àqueles que têm necessidade. O que aconteceu com o nosso amigo Saulo, não é? A conversa que ele teve com Zacarias foi de tremenda importância, que era o pai adotivo da Abigail. Todas as conversas que ele foi tendo ao longo do tempo, mesmo aquelas que foram debates com o Estevão, por exemplo, todas elas tiveram um impacto nele. Tudo aquilo que ele foi vivenciando teve impacto nele, no sentido de ele começar a questionar. Se ele seguia uma determinada coisa, porque é que ele não tinha aquela forma de eles estarem calmos e serenos perante as situações difíceis, como o caso do Estevão. O Estevão, inclusive, num momento particular da vida, ele dá-lhe perdão automaticamente, não se sente de nenhuma forma ofendido, pelo contrário, inclusive entrega a sua querida irmã para que se continue a casar com ele. Quem não quis fazer naquela época foi o próprio Saulo, pelo seu orgulho. Então nós percebemos o quanto muitas vezes as nossas atitudes que fazem com que a gente não ouça os conselhos daqueles que estão à nossa volta. Então nós temos que aprender muito com o Saulo e graças a Deus estamos a estudar este livro. Muito obrigada por esta oportunidade. Amém, exato. Só falar uma coisa, Marina, linda, deixa eu te falar, não tem problema, eu vi que você escreveu Eurípides, mas aqui em Portugal, né, Soninha, nós participamos da casa Eurípides, então não é você na primeira que me chama de Eurípides, não, eu só não tenho a vida dele, nem a alma, mas tudo bem. Quem sabe isso tudo é um bom presságio.
Então, olha, vamos começar a nossa leitura? Vamos lá. Aguinha do lado, todo mundo. Vamos concentrar agora, iniciando agora a segunda parte. Então, eu vou dizer a página, mas todo mundo já vai saber que é só continuar a segunda parte. Nós estamos no capítulo 1, Rumo ao Deserto. Vamos iniciar agora. O meu livro é a página 187, que é a última versão da edição da FEP e da FEB, né, da Federação Espírita Portuguesa e Federação Espírita Brasileira. O meu Igacione é igual. Glauco, o teu é qual a página? Que o seu é o meu é a 43ª edição da Federação Espírita Brasileira. E a página começa na página 252. Pronto, muito bem. Então, agora, assim, vamos continuar aqui este livro maravilhoso. Rumo ao deserto. Aonde iremos, Senhor? Atreveu-se Jacó a perguntar timidamente, logo que entraram nas ruas tortuosas. O moço tarcense pareceu refletir um minuto e acentuou. É verdade que trago comigo algum dinheiro. Entretanto, estou em situação muito difícil. Sinto precisar mais de assistência moral que de repouso físico. Tenho necessidade de alguém que me ajude a compreender o que se passou. Sabes onde reside Sadoc? Sei, respondeu o servo compungido. Leva-me até lá. Depois de me avistar com algum amigo, pensarei em uma estalagem. Não se passou muito tempo e ei-los à porta de um edifício de singular e soberba aparência. Muralhas bem delineadas cercavam um extenso átrio adornado de flores e arbustos. Descansando junto ao portão de entrada, Saulo recomendou ao companheiro: Não convém que me aproxime assim sem aviso. Jamais visitei Sadoc nestas condições. Entra no átrio, chama-o e conta-lhe o que passou comigo. Esperarei aqui, mesmo porque não posso dar um passo. O servo obedeceu prontamente. O banco de repouso distava alguns passos do largo portão aceso, mas ficando só, ansioso de ouvir um amigo que o compreendesse, Saulo identificou o muro, tateando-o. Vacilante e trêmulo, arrastou-se dificilmente e atingiu a entrada, ali permanecendo. Acudido ao chamado, Sadoc procurou saber o motivo da visita inesperada. Jacó explicou com humildade que vinha de Jerusalém, acompanhando o doutor da lei, e desfiou os mínimos incidentes da viagem e os fins colimados, mas, quando se referiu ao episódio principal, Sadoc arregalou os olhos estupidificado. Custava-lhe acreditar no que ouvia, mas não podia duvidar da sinceridade do narrador, que, por sua vez, mal encobria o próprio assombro. O homem falou então do mísero estado do chefe, da sua cegueira, das lágrimas copiosas que vertia. Saulo a chorar. O amigo de Damasco recebia as estranhas notícias com imensa surpresa, sintetizando as primeiras impressões em uma resposta desconcertante para Jacó. Você vai falar, senhora? Eu posso continuar? Você desligou o som? Pode acabar. O que me conta é quase inverossímil. Entretanto, em tais circunstâncias, torna-se impossível acolhê-los aqui. Desde anteontem, tenho a casa cheia de amigos importantes, recém-chegados de sítio para uma boa reunião na sinagoga, sábado próximo. Cá por mim. Suponho que Saulo se perturbou, inesperadamente, e não quero expô-lo aos juízos e comentários menos dignos. Aqui está, não é? Supostamente o povo judeu é um povo acolhedor. Supostamente não negam quando alguém lhes pede guarida, mas não é o caso quando as pessoas estão doentes. E aqui se vê isso, não é? Nós sabemos isso com a questão da lepra lá atrás, não é? Nós temos o exemplo daquele nosso irmão que estava na casa do Caninho, que era amigo de Gamaliel, que Gamaliel encontrou lá. A família mandou-o embora exatamente porque ele tinha uma doença de pele, que nós não sabemos se é lepra ou não, mas na altura todas as doenças de pele as pessoas pensavam que era lepra. Então nós precisamos de compreender que muitas vezes nós ainda agimos assim, né? Quando alguém está em necessidade, nós mandamos para outro sítio porque não podemos ajudar, porque temos outras coisas para fazer. Existem pessoas que ainda fazem isto. Existem pessoas que colocam os seus idosos em lares e não os vão visitar.
Existem pessoas que abandonam, e isto infelizmente acontece no meu país, na altura do verão abandonam os idosos nos hospitais. Então, não é só daquela época. E aquela época eles tinham um coração mais endurecido, não tinham ainda o Cristo como nós temos, não é? Já em termos de tempo, não é? De conhecimento. Não. Nós, muitas vezes, o nosso coração é muito egoísta e normalmente não queremos problemas quando é connosco. E isto é muito preciso refletir. Não quer dizer que seja o meu caso, o Glauco da Eurídice, estou a falar genericamente, estamos a falar de uma sociedade. Nós precisamos muito de refletir sobre isto. Como é que é a nossa atitude se alguém bater à nossa porta e estiver num estado, por exemplo, de surto psicótico? O que é que nós fazemos numa situação dessas? Aqui, no fundo, o que ele está a dizer é que eu tinha enlouquecido, não é? Era isto que ele estava a dizer. E eu nem sequer ouviu, eu só ouvi um relato daquela pessoa. Eu nem sequer quis ir ter com o amigo, supostamente era amigo, já percebemos que amigo não era, porque o amigo não faz isto. O amigo vai ver o que é que precisa e do que é que não precisa. Mas nós temos que pensar nas épocas e perceber como é que era aquela época e como é que nós ainda estamos hoje. Não é? Supostamente já temos mais conhecimento. Glauco. Acho que aqui existe uma coisa em comum entre o Saulo e o Sadoc, que é a cegueira. Aí eu vou perguntar, quem estava mais cego, Sadoc ou Saulo, nesse momento aqui? Para a gente compreender, vou pedir licença para ampliar um pouquinho a reflexão, até explorando um pouco mais o que a Sônia trouxe, para a gente entender que naquela época, né, a religião judaica, ela tinha como ponto central Deus. Deus Criador, o Eterno, Misericordioso, ao qual todos deveriam direcionar suas vidas. Mas, da mesma forma, essa mesma religião judaica, ela não ensinava aos homens as contrapartidas para a vida futura. E, aliás, se a gente revisitar a Torá, nós não vamos encontrar orientações para a vida após a morte do corpo físico. E o que a gente vai encontrar sobre morte na Torá vai ser a proibição de evocar os mortos. Né? Então, nós vamos entendendo, a partir do referencial que havia naquela época, e que muitos ainda acreditam até hoje, que existiam, vamos dizer assim, alguns sinais, e quando uma pessoa era de fato abençoada por Deus. E a gente pode inferir, sintetizando isso, que estava ligado a ser rico, ligado à prosperidade, ligado àquele que tinha saúde, que de alguma forma também tinha vida longa. Né? Então, o Senhor, ele abençoava aqueles que reuniam essas características. Né? E que, né, o Senhor vai me abençoar e estarei ao lado dele no dia da vitória, estarei livre dos perigos. Então, essa era uma visão, talvez muito simples, né, do que de fato seria Deus. E aí, dentro dessa perspectiva, o propósito da vida estaria na vida material, naquilo que se reunia, naquilo que se conquistava enquanto aqui encarnado. Então, a primeira consequência disso, né, da visão daqueles homens ali, aquela turma farisaica, excepcionalmente, seria o entendimento que a vida se resume à vida material, o mundo terreno. Uma outra consequência também é que os pobres não recebiam as bênçãos de Deus na sua plenitude, como eles imaginavam. E uma outra consequência disso também é que não fazia sentido falar sobre felicidade dos homens, porque felizes eram aqueles que possuíam as riquezas e obedeciam a Deus. Então, esse era um cenário que a gente via naquele momento. Né? E qual o nome dessa situação toda? Talvez a gente possa dizer que é a cegueira espiritual, que nós estamos vendo muito limitados ao que tem aqui no terreno. Então, imagina, Saulo, antes de encontrar Jesus às portas de Damasco, o Sadoc ainda naquela situação, vivendo naquele contexto onde 4 séculos haviam que nenhum profeta novo já tinha retornado aqui, né, tinha estado com eles.
e que surgira um homem muito simples, vindo da Galileia, né, que não tinha aqueles rituais, aquelas roupas sacerdotais, que não tinha aquelas barbas longas, que não tinham sequer frequentado as escolas onde os judeus se reuniam para estudar a Torá, né, não comungava daquelas tradições rabínicas, e rompe aquele silêncio de 400 anos com uma outra mensagem, uma outra proposta ali. E numa dessas revelações, né, lá em Cafarnaum, Jesus no monte, né, o qual deu nome ao seu sermão mais profundo, né, que é as bem-aventuranças, Jesus vem, desde então, nos propor uma nova forma de olhar, uma releitura dos ensinamentos sagrados, né, que é encarar o sofrimento como uma oportunidade de nos tornar melhores. Opa, então aí já entra em contradição. Pobre, sofredor, se tornar melhor, vida futura, né? E aí, numa maestria de um ser perfeito como Jesus já o era, ele resume os ensinamentos de Deus, né? Acerca do reino de Deus, nessas bem-aventuranças. E de início, na primeira bem-aventurança, Jesus quebra que é toda a tradição judaica numa única frase, que é bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino de Deus. Então, olha, imagina o impacto da proposta de Jesus na vida daquelas pessoas que estavam arraigadas àquela tradição. Eu tinha uma concepção de Deus que se reunia características em torno da prosperidade terrena, e Jesus vem falar que o reino de Deus é dos pobres. Mas pobre, que não tem nada, que é o carente, é o necessitado, tanto da ordem material quanto espiritualmente falando, sim, porque com Jesus a gente vai aprender que ninguém é tão rico que não careça de algo, ou ninguém é tão pobre que não possa dar algo. Então, se ninguém é tão rico que não careça de algo, significa que, indistintivamente, todos nós carecemos de alguma coisa. Então, todos nós somos pobres, nessa perspectiva. Aí, atenção, não é o fato de ser pobre, carente, que é uma pessoa bem-aventurada. Mas o pobre aqui que Jesus está dizendo, que é o bem-aventurado, é aquele que reconhece a sua própria condição de necessitado e precisa aprender, compreender e realizar mais, como Jesus nos ensinou. Então, o reino do céu, ele passa automaticamente para esse bem-aventurado, porque a gente muda o nosso padrão vibratório e a gente eleva ali de acordo com o que Jesus nos ensina. Então, essa simbologia da cegueira, do cego, que está atrelada à lei de causa e efeito, a gente precisa de Jesus para nos fazer enxergar. Então, Saulo, ele se depara com Jesus, aquela claridade imensa que provoca aquela cegueira dele, né? Ele no seu orgulho, ele está passando por um processo de purificação mesmo, de virar as suas atitudes, de virar o seu padrão vibratório, de alguma forma. Ele sai daquela condição ali de cego, ele entra naquela condição de cego momentâneo biologicamente, mas já começa a deixar para trás a cegueira espiritual. Porque ele já começa a entender os princípios de Jesus e vai entender que o orgulho nada mais é do que uma cegueira deplorável, que Sadoc ainda está. Porque quando Sadoc ouve falar que Saulo está falando de Jesus, opa, eu não quero esse cara aqui mais. E aí a gente vai ver uma outra lição, que são das amizades que a gente constrói pelos laços superficiais, por esses laços das convenções humanas. E somente a amizade verdadeira, fortalecida nos laços da fé, nos laços dos ensinamentos de Jesus, que não vai sucumbir no primeiro intempério que encontrar. Então nós vamos deixando de ser cegos, verdadeiramente cegos, do ponto de vista espiritual, na medida em que nós vamos compreendendo
a mensagem de Jesus, conhecendo, vivendo e fazendo as nossas obras, cooperando com essa obra maior que o Cristo veio instituir aqui na Terra. Então, às vezes a gente dispõe de visão que enxerga longe, perto, de uma maneira favorecida, mas espiritualmente a gente ainda continua cego, como nos sugere aqui a obra, que é o caso do Sadoc. Opa, quando viu que Paulo estava falando do Cristo, espera aí que agora ele passou para o outro lado, não é meu amigo mais, eu tenho que me esquivar. Por quê? Porque eu estou preso às tradições e eu tenho ainda uma reputação a manter, eu tenho ainda algumas questões que eu preciso manter fortalecidas aqui. E lembrando que esse Sadoc é o mesmo que esteve com Saulo assistindo a peregrinação de Estevão na Casa do Caminho, né? E passa a ser, então, mesmo ele tendo ouvido aquilo, era um grande amigo, estava sempre com Saulo, mesmo diante de tudo isso, como você falou, né? Lembrou bem, o amigo que foi amigo enquanto era de interesse mútuo, né? Então, assim, não era bem uma amizade, foi o primeiro a negá-lo, a negar ajuda para o amigo dele, né? Aquele que ele respeitava, admirava, mas assim, na verdade não admirava talvez a pessoa, o que admirava era o cargo talvez que ele ocupava, a importância que ele tinha na sociedade, e não a pessoa em si, senão ele não teria negado ajuda, mesmo que numa situação dessa ele dissesse, não, mas eu estou com visitas aqui, são pessoas que são contra, se ficarem vendo que o Saulo tá doido, não tá bom. Então, o que eu vou fazer, Saulo? Entra e eu vou te trancar dentro de um quarto. Mas não negar ajuda para o amigo que estava doente e cego, né? E ele negou essa ajuda, né? A gente ainda tem mais coisa que continua aqui na história. Você ia falar, Sônia? Eu ia dizer que era muito importante que nós refletíssemos não só na questão de saúde, mas também na questão, por exemplo, espiritual. Quando alguém tem uma grande visibilidade dentro do movimento espírita, sabemos do movimento espírita que é onde nós estamos, e por algum motivo esse alguém momentaneamente pode passar por um processo de fascinação ou de uma obsessão grave, normalmente as pessoas que o aplaudiam afastam-se e falam mal, esquecendo que nós somos doentes de espírito. As doenças do corpo físico estão relacionadas com o espírito, e a queda dele pode também ser a nossa queda no futuro. Então, o que nós deveríamos fazer, em vez de ostracizar uma pessoa que possa cair numa situação de fascinação, é orar por ele, porque o processo de fascinação é dos processos mais difíceis de curar em termos de obsessões. Então, o que nós precisamos perceber é que nós precisamos não de atirar pedras, mas de reerguer, de dar a oportunidade da pessoa se poder reerguer. Okay? Não, há vários casos que são conhecidos no Brasil de pessoas que tiveram esses processos e depois conseguiram se reerguer. Eu não vou utilizar nomes porque não me interessa, mas é importante nós percebermos que a pessoa caiu, mas depois levantou-se, como acontece com todos nós. Então nós precisamos de perceber que nós somos todos suscetíveis de adoecer espiritualmente. E como tal, o que nós devemos fazer é orar para que não caiamos numa situação dessas e ajudar aqueles que estão nessa situação, que podem não estar receptivos a ouvir-nos, mas pelo menos as orações nós podemos fazer, em vez de falarmos mal. Aqui neste caso específico, é muito importante nós também entendermos para o facto de que foi Sadoc que despertou tudo o que aconteceu a seguir. E foi Sadoc que foi procurar. Então é muito importante sobre a questão do tio, se eu não estou enganada na minha memória. Então, o que é importante aqui se perceber é que ele foi um para as situações todas que a seguir o Paulo foi vivenciar, com o suposto ideia de defesa da honra da doutrina judaica. E isto não acontece só com a doutrina judaica. Acontece com todas as correntes quando nós queremos impor as nossas verdades aos outros. Então, que nós atentamos para isso. Mas, senhor, que lhe direi? Interpôs Jacó hesitante. Diga-lhe que não estou em casa. Entretanto, encontro-me só com ele, assim, perturbado, enfermo, e como vedes, a noite é tempestuosa. Sadoc refletiu um momento e acrescentou: não será difícil remediar. Na próxima esquina vocês encontrarão a chamada Rua Direita, e depois de caminhar alguns passos encontrarão a estalagem de Judas, que tem sempre muitos cômodos disponíveis. Mais tarde procurarei lá chegar para saber do ocorrido. Só fazer a interrupção. Então, a Maris que vem para mim, ainda bem que aconteceu isso. A gente vai ver daqui a pouco por quê, né?
Ouvindo palavras tais, que pareciam mais uma ordem que resposta a um apelo amigo, Jacó despediu-se surpreso e desanimado. Senhor, disse ao rabino, regressando ao portão de entrada, infelizmente vosso amigo Sadoc não se encontra em casa. Não está, exclamou Saulo admirado. Daqui lhe ouvi a voz, embora não distinguisse o que dizia. Será possível que meus ouvidos estejam igualmente perturbados? Diante daquela observação tão expressiva e sincera, Jacó não conseguiu dissimular a verdade e contou ao rabino o acolhimento que tivera, a atitude reservada e fria de Sadoc. Ele tentou proteger o nosso amigo Saulo, o que demonstra que o servo gosta dele. É isso que eu quero dizer. Aqui demonstra, desde o primeiro segundo, que o servo está triste porque ele ficou no estado em que ele ficou, que o quer ajudar e que, inclusive, o quer proteger. O que é um bom sinal, não é? Nem todas as pessoas à nossa volta nos querem só por interesse. Às vezes, a pessoa pode estar lá trabalhando, mas não deixa de ter um cuidado para com essa pessoa, um carinho, um amor. Isto também é um exemplo para quem trabalha numa empresa ou trabalha para uma terceira pessoa. Independentemente da pessoa ser nossa patroa ou patrão, ou nosso chefe ou nossa chefa, vamos dizer assim que não existe, mas eu estou a dizer de propósito, e qualquer uma das situações, né, nós devemos sempre ponderar que aquela pessoa que está lá não deixa de ser uma pessoa e que nós não devemos olhar para ela com a desprezo, porque muitas vezes fazemos isso. Muitas vezes só vamos para o nosso trabalho por uma questão, vamos ganhar o dinheiro, quero lá saber da pessoa, eu queria estar na posição dela. Não. Ela é um ser humano como nós. E pela lei da reencarnação, esse ser humano que está lá pode ter sido alguma coisa a nós no passado. Então nós precisamos de pensar que às vezes a pessoa pode ser até um chefe duro, mas esse chefe duro pode não ser chefe duro connosco por acaso também. Há sempre uma ligação que pode existir do passado. Então o que nós devemos pensar é, no mínimo, que essa pessoa é necessitada se ela for muito dura e orar por ela, não é? E fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho bem feito, não emanando maus pensamentos. Os maus pensamentos são energia e atraem ainda mais dificuldades para nós, porque a pessoa capta, estão na linha de sintonia das coisas menos boas e traz uma situação mais dolorosa, que era aquilo que a Elise falava há pouco tempo, quando dizia que o ambiente que estava à volta de Saulo, no sítio onde ele estava, desapareceu no momento em que ele começou a viajar, não é? Ele deixou de ter aquelas presenças espirituais físicas junto a ele que lhe fomentavam aquilo que não era tão bom no íntimo dele, não é? E isto é importante, que são as companhias que nós atraímos e que muitas vezes nos dizem aquilo que a gente quer ouvir e que não é benéfico. No caso, ele não era benéfico aquilo que Sadok lhe disse, nem era benéfico tudo aquilo que ele foi conclamado a fazer pela sua própria decisão, mas foi conclamado, havia outros à sua volta, ok? Quantas amizades na base dos interesses, nas convenções, a gente sustenta ainda, né? De maneira que se o laço de amizade ele não é sincero, extinguindo a causa que os leva, as pessoas vão se separar ou vão, de alguma forma, se evitar, né? Então a gente tem que buscar aqui refletir se nós, no nosso dia a dia, a gente não tem um pouco do Sadoc, ou se a gente já está conseguindo compreender que o Paulo aqui, ele já estava fortalecendo seus laços de amizade com Jesus, né? E aí a gente lembra do capítulo 174 dessa obra aqui, ó, Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Canto Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel dá o título desse capítulo de Amigos de Jesus. E ele vai comentar o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, que diz: Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E ao discorrer sobre esse versículo, Emmanuel nos lembra que todos possuem essa legião de admiradores, inclusive os tiranos, né? Todos, as multidões dos partidários. Nós estamos aqui no Brasil em épocas de eleições, então nós temos os ciclos de as coalizões se formando, mas em torno de um propósito. Extinguir aquele propósito, talvez alguns tenham amizade, mas a maioria
a experiência mostra que não. E o mais interessante é que Emmanuel ele encerra os comentários dizendo assim, entre aspas, e esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas, acima de tudo, porque se associam a ele, Jesus, em espírito e verdade, entendendo-lhes as lições e praticando-lhes os ensinos. Então, nós vamos construir os laços mais fortalecidos ainda quando a gente estiver reunidos nesse círculo fraterno em torno dos ensinamentos do Cristo. Né? E aqui a gente lembra do espírito Meimei, num livro de título Amizade, que ela vai dizer que o amigo é a titulação mais expressiva que Jesus destacou do vocabulário para definir os seus companheiros. Então, olha que interessante. O próprio Jesus trouxe a palavra amigo para a gente, como nos mostrar o verdadeiro significado, o peso de uma verdadeira amizade no caminho evolutivo a qual nós construímos, né? A qual nós devemos ser os artífices da nossa própria obra aqui. E por outro lado, o Chico, quando ainda encarnado, né, ele disse uma vez que, às vezes, nós espíritos estamos tão separados, mas tão separados, que outras autoridades religiosas dizem, abre aspas do que o Chico fala, né, que os espíritos do Brasil conseguiram um prodígio, conseguiram ser inimigos íntimos. Olha interessante aí que o Chico trouxe para as nossas divergências. A gente diverge, ao invés da gente conciliar e tentar estabelecer um consenso, respeitando o ponto de vista do outro, não. Muitas vezes a gente se separa, cria os nossos próprios centros, as nossas próprias instituições espíritas, multiplicados ali pelo nosso orgulho, porque a gente não deu conta de conviver com o outro que pensa diferente ali. E então por isso que Emmanuel vai dizer que a gente tem que amar os nossos inimigos, mas também na perspectiva da gente agradecer, porque são eles que nos indicam as nossas falhas. Se o amigo está do nosso lado, o inimigo indica as nossas falhas. E às vezes o inimigo nos mostra a corrigenda necessária, né? E fechando aqui essa parte da amizade, também nos lembramos aqui da parábola do amigo importuno, né? Aquele que chega de madrugada na casa do outro, bate a porta, olha, eu estou com um amigo lá em casa, eu preciso aqui de um alimento, pão, vinho, né? Para alimentar meu amigo. E o outro fala, mas essa hora você vem, ou seja, a tradição, a conveniência fala que você tem algumas formas de nutrir as suas amizades ali. Então, essa lição está trazendo para a gente uma grande mensagem de que a gente tem que sair da nossa horizontalidade e procurar a nossa verticalidade, perdão, né? Ou seja, extrapolar essas convenções terrenas e aprender com Jesus. Então, né, nós estamos falando de que existindo os verdadeiros laços de amizade, esses incômodos do cotidiano são ignorados, porque o amigo é aquele que está prontamente ali para atender e ser atendido também. Então, é muito mais o momento mais propício, inclusive, a gente reconhecer essa verdadeira amizade é quando a gente passa pelas dificuldades. Né? Isso é muito importante, Glauco, porque, na realidade, o verdadeiro amigo, a expressão verdadeiro amigo, ele também faz o papel, entre aspas, do inimigo. É o quê? É dizer-nos a verdade. Porque o verdadeiro amigo é aquele que nos diz que nós estamos a ir pelo caminho errado. O verdadeiro amigo é aquele que nos diz que nós não estamos a fazer o que é certo, dentro do amor. O verdadeiro amigo não é aquele que passa a mão na cabeça. É aquele que verdadeiramente nos chama a atenção para aquilo que nós precisamos de trabalhar. Porque nós precisamos compreender que, para outro ser nosso amigo, nós não temos que ser falsos. E dizer que concordamos com tudo o que ele é. Nós temos que ser, olha, estou aqui de acordo com o que estás a dizer, talvez não seja a melhor forma de agir, posso ir por este caminho. Olha, dando um exemplo, se formos espíritas, né?
olha, Jesus agia desta maneira, que é o nosso modelo e guia. Ou então pegarem algum exemplo de Eurípides Barçanufo, que já falámos aqui hoje, ou do próprio Chico Xavier, como tu fizeste, e muito bem. Porque os maiores inimigos, também o Chico, isto é uma frase do Chico, os maiores inimigos dos espíritas são os próprios espíritas, que é, no fundo, mais ou menos o mesmo sentido. E é verdade, porquê? Porque nós precisamos, muitas vezes, de olhar para o outro, não com aquela coisa de eu queria estar no lugar dele. E como eu gostaria de estar no lugar dele, ou então ele não está a fazer determinada coisa que eu ainda não consigo fazer. A minha inferioridade muitas vezes ainda quer fazê-lo vir abaixo. Quando a gente tem alguma falha de um ser humano, porque todos são seres humanos aqui encarnados, e ninguém é perfeito, como o mestre nos disse, só o Pai, nós vamos pegar nisso para denegrir. E depois pode acontecer que a pessoa, onde era muito bem recebida, a seguir deixe de ser bem recebida, porque as pessoas muitas vezes vão pelo que os outros disseram, não vivenciaram. Então é importante que nós nos precavamos com as guerras que vão sendo criadas, desnecessárias, que só servem uma coisa. Só servem para retirar o foco nosso da nossa transformação moral do sentido do bem. E o sentido do bem não é andar a falar mal da A, do B ou do C e etc. Então nós precisamos muito ter isso presente. Nós não podemos considerar-nos amigos quando nós damos guarida a fofocas. Não estou a falar de uma questão de uma pessoa desabafar de uma situação de dor. Estou a falar das fofocas que só servem mesmo para deitar a outra pessoa abaixo. Se eu dou guarida, é mau sinal. Então, pensemos sobre isso. Obrigada, Glauco. Seguindo as pisadas do guia, Saulo tudo ouviu, mudo, enxugando uma lágrima. Não contava com semelhante recepção da parte de um colega que sempre considerara digno e leal em todas as circunstâncias da vida. A surpresa chocava-o. Era natural que Sadoc temesse pela renovação de suas ideias, mas não era justo abandonasse um amigo doente às intempéries da noite. No entanto, no rebojar de mágoas que começavam a entumecer-lhe o coração, recordou repentinamente a visão de Jesus e refletiu. Efetivamente, possui agora experiências que o outro não pudera conhecer, chegando à conclusão de que talvez fizesse o mesmo se os papéis estivessem invertidos. Concluído o relato do companheiro, comentou resignado: Sadoc tem razão. Não ficava bem perturbá-lo com a descrição do fato, quando tem à mesa amigos de responsabilidade na vida pública. Além disso, estou cego. Seria um estafermo e não um hóspede. Vou falar, Sônia? Vemos aqui a mudança do nosso amigo Saulo. Nosso amigo Saulo está aqui a dizer, ok, ele agiu como eu agiria no passado. Eu compreendo porque ele age assim. Eu também não tenho o conhecimento que eu tenho. Quando a pessoa já adentrou no cristianismo, é isso que ela faz. Olha para o outro com olhares de compaixão, lembrando-se como é que era e compreendendo o papel do outro onde ele está, e não atirando pedras. Ao contrário, ele não ficou revoltado, ele compreendeu. Então aqui vê-se uma grande mudança, não é? Nele, que ok, eu faria o mesmo, ele não conhece o que eu conheço, e isto é o que nós aprendemos com o cristianismo. Na realidade, passamos a ter mais compaixão para com o outro quando reconhecemos as nossas dificuldades e percebemos o esforço que temos que fazer para nos vencer, e então percebemos que o outro também tem que o fazer, e às vezes ele não está no ponto certo, como nós não tivemos no passado. E então há uma certa compreensão das atitudes do outro, mesmo as que não são as mais corretas, porque ele já as vivenciou e ele já compreende que ele tem mais conhecimento neste momento do que o outro. E isso é bom, é um bom sinal. E não desculpa. Portanto, vejam só, é interessantíssimo ver este ponto. Não é verdade, Glauco? A gente já está vendo aqui a virada de chave de Saulo, né? Ele já está tentando entender a reação do próximo ali. Olha, e se colocando também na mesma situação. Olha, se fosse comigo, talvez eu tivesse tido a mesma reação. Então a gente vê que Jesus, sendo nosso referencial, a gente vai entendendo a limitação do outro ainda. E a gente vai compreendendo, ampliando aí a nossa compreensão, a nossa capacidade de perdoar, e etc. Né?
Aqui, Saulo, ele já vai dando sinal de a seu rumo ao deserto. Com Jesus, e todas as palavras têm um significado. E quando Emmanuel coloca o título do capítulo Rumo ao Deserto, isso é de uma profundidade que talvez nos escape aos sentidos atuais aqui. Então, muitas vezes a gente pensa no deserto como aquele local, materialmente falando, um local sem água, sem vegetação, né? Com total ausência daqueles atrativos exteriores. Por outro lado, também, uma situação onde você não tem essas distrações te convida a voltar para o seu próprio interior. Então, espiritualmente falando, o deserto ele pode também significar ausência de virtudes, ausência de exemplificação. Mas o deserto, ao mesmo tempo, ele pode ser interpretado como um período de solidão ou de isolamento que a gente necessita para o nosso crescimento espiritual. E aqui a gente lembra de Emmanuel de novo, nessa obra aqui, ó, Pão Nosso, no capítulo 34, chamado Lugar Deserto, que Emmanuel vai comentar o versículo registrado no pelo evangelista Marcos, capítulo 6, versículo 31, quando Jesus lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. O Emmanuel vai discorrer aqui dizendo que esse lugar à parte é o santuário íntimo do nosso coração. Que quando Jesus fala sobre deserto, ele se reportava à câmara silenciosa que está situada dentro de nós mesmos, ou seja, na nossa intimidade. E recolhendo a esse lugar, a gente tem condição de repousar em companhia do mestre. É isso que Emmanuel está trazendo aqui. Então, vejamos, Saulo já sai daquela situação da exterioridade, passa por profundas reflexões, lembrando que Saulo está indo a Damasco tomado pelo seu ego, para quê? Para vingar de Ananias. Então ele vai usar todo o seu poderio para vingança. E aqui ele já começa a compreender que às vezes a gente imputar um sofrimento para aliviar a nossa dor, que era o caso de Saulo, ele foi atrás de Ananias por causa da dor que ele nutria com relação à influência que ele exerceu sobre Abigail, ali, a lei de causa e efeito nos mostra que isso não é possível. Só vai trazer mais sofrimento para a gente. Então, como que a gente resolve isso? Por meio do perdão. Que Saulo ainda não compreendeu naquela época, mas aqui ele já dá sinal e a passos largos na direção dessa compreensão, porque ao invés dele revoltar com o amigo dele de outrora, ele compreende, gente, eu no lugar dele teria feito a mesma coisa. Então não é justo que eu cobre dele aquilo que eu ainda não consiga dar. E ainda que eu conseguisse dar, como Jesus dava na plenitude, na abundância, Jesus não nos cobrava da gente. Por quê? Porque via ainda a gente não como espírito perverso, mas como espírito ainda que carecia, percorreu caminhos evolutivos e que dentro da condição nossa ainda pueril, a gente estaria, de certa maneira, compatível com o que as convenções humanas elas nos trazem, e até hoje. Porque quando a gente evolui, a gente faz o quê? Muda as convenções humanas. Até, em algum momento, a gente vai chegar para a convenção que o Cristo nos ensinou, que é o amor na sua plenitude. E o perdão nada mais é do que o exercício do amor numa plenitude maior. Aqui. Paulo aqui já está dando sinais disso. Compreendeu o Cristo. Essas considerações comoveram o companheiro, que, aliás, deixara perceber ao jovem rabino os próprios receios. Nas palavras de Jacó,
Saulo entrevira uma vaga expressão de temores injustificáveis. O procedimento de Sadoc talvez lhe houvesse aumentado as desconfianças. Suas advertências eram reticenciosas, hesitantes. Parecia intimidado, como se antevisse ameaças à sua tranquilidade pessoal. Nos conceitos mais simples, evidenciava o medo de ser acusado como portador de alguma expressão do caminho. Na sua amplitude de senso psicológico, o moço tarcense tudo compreendia. Fora verdade que ele, Saulo, representava o chefe supremo da campanha demolidora, mas de hora em diante consagraria a vida a Jesus, assim compreendendo a quantos deles se aproximassem direta e ostensivamente. Sua transformação provocaria muitos protestos no ambiente farisaico. Pressentiu, nas intenções do guia, o receio de ser acusado de algum sortilégio ou bruxedo. Ele já estava vendo, como o Glauco falou mesmo, né, que não ia ser fácil essa situação. Ele já estava olhando para outros lados e o próprio funcionário também, né? Estava a ver um Foi. perigo nele. Hã? Já estava a ver que havia um perigo para o funcionário, não é? Ele tinha uma percepção disso. Exato. Vou terminar só esse aqui, depois que a gente vai ter que parar, né? Já da hora. Com efeito, depois de convenientemente instalados na modesta estalagem de Judas, o companheiro falou-lhe preocupado: Senhor, peça-me alegar minhas conveniências, mas consoante os projetos feitos, preciso regressar a Jerusalém, onde me esperam 2 filhos, a fim de nos fixarmos em Cesareia. Perfeitamente, respondeu Saulo, respeitando-lhe os escrúpulos. Poderás partir ao amanhecer. Aquela voz antes agressiva e autoritária tornara-se agora compassiva e meiga, tocando o coração do servo nas suas fibras mais sensíveis. A gente vai parar aqui e aí já olha essa frase, essa expressão compreensiva e meiga, né? Compassiva e meiga. A gente, no nosso dia a dia, às vezes é muito difícil para a gente ainda, né? Ser sempre compassivo e meigo. Às vezes a gente quer chutar o pau da barraca. Porque a gente está preso naquilo que Kardec trouxe como as 2 maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Exatamente. Tudo encontra E conexão com o nosso orgulho e egoísmo. Tudo. exato. E não é, e assim, mas eu acho que assim, vale a gente não desistir, continue exercitando, uma hora a gente consegue se livrar disso. Eu, pelo menos, acredito, hein, Glauco? Você acredita nisso? Acredito. Eu acredito que é possível, eu acredito que nós temos exemplos. Eu vou voltar no início aqui da nossa conversa, quando a nossa irmã mudou o nome, aí eu lembrei nessa obrinha aqui, ó, A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito Hilário Franco, na lição, acho que 48, deixa eu só confirmar aqui, 27, A Visão de Eurípides. Vai narrar aqui o benfeitor, que ele, em desdobramento, ele alça os planos superiores e encontra com Jesus chorando. E Jesus vai dizer, e ele vai perguntar para Jesus por que ele chora. E Jesus vai dizer para ele que chora por aqueles que conhecem o evangelho, a mensagem dele, mas não pratica. Então fica aqui bem lembrado, bem inspirado aqui, para que a gente possa compreender que há muito sedado, será cobrado, e que a gente tem essa visão espiritual, que a gente tem que começar, de fato, a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, né? Passar desse deserto e já começar a frutificar a terra da promissão, que é nossa intimidade, essa verdadeira Israel humana aqui. Pois, como disse o nosso Tiago, é agora. Portanto, é agora que a gente tem que vivenciar. É agora. Não é amanhã, é agora. Porque amanhã pode ser tarde. Porque a gente não sabe o momento que vai partir. E uma coisa temos certeza, é que quando nós chegamos ao outro lado da vida, a nossa consciência vai nos cobrar. Não é Deus, somos nós. Dizemos, nós sabíamos e não fizemos. Então, lembremos sempre, que eu gosto sempre de lembrar, aquela pergunta dos 142, a resposta. Nós somos responsáveis por todo o mal também
que resulta do bem que poderíamos fazer e não fizemos. Então, é o momento de agir agora. Sempre, sempre. Exato. Olha, muito obrigada por estar com vocês. Mais um dia de leitura. A gente fica realmente muito ansiosa na continuação desse livro, porque ele tem tanto mesmo para nos ensinar, para nos mostrar, né? A gente tem que exercitar mesmo o aprendizado, como disse o Glauco aí. Acho que isso é importante, a gente não ser cristãos de literatura, né? A gente tem que ser cristão de coração, né? E acho que isso mesmo é na prática. A literatura ajuda, a gente não está tirando a responsabilidade nossa intelectual. A literatura ajuda, sim, ela ajuda com que a gente enxergue coisas que a gente ainda não enxergou. A gente não nasceu pronto, a gente está evoluindo e a evolução vem através da instrução intelectual. Mas, se a gente não colocar em prática também o exercício do olhar ao próximo, né, de respeitar o próximo, de amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente não vai aprender o que é caridade, o que é amor, o que entender que também somos merecedores, porque a gente fala em ajudar os outros, quer dizer, a gente pede sempre ajuda, mas o que a gente está fazendo pelo nosso próximo também? Né? Então, por isso que a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Você quer para você? Tá bom, então olha o próximo. Seja você o benfeitor do próximo, mas para isso você tem que estar, quanto melhor for você, mais benfeitor será, né? Mais poderes, né, do bem você vai ter. Então, essa é a nossa responsabilidade como cristãos, eu não digo nem só como espírita, aqui é um programa, é um livro espírita, mas Paulo, a vida de Paulo não é vida do espiritismo, é uma vida de um cristão, né? Então, assim, a gente, como cristão, a gente tem essa responsabilidade de todo dia exercitar um pouquinho, nem que a gente anote, hoje eu vou exercitar um pouco mais de paciência. Quantos minutos hoje eu consegui ser paciente? Em qual momento eu consegui exercitar minha paciência hoje? Nenhum. Ok, amanhã eu vou tentar de novo. E se conseguir hoje, amanhã aumento de 1 minuto para 2. A gente vai alcançando, né, essa nossa evolução também aqui na Terra, né? Assim na Terra como no céu. Quanto melhor você tiver, mais suas amizades. Diga-me com quem tu andas, direi quem tu és. Tem essa frase, minha mãe falava muito. Mas eu digo assim, diga com quem tu andas, não é só na vida física, na tua mente. Quem está na sua mente? Quais são os exercícios que você tem dentro de você para a sua melhoria? E aí Deus vai aproximar para você, para a sua jornada, pessoas que vão se comungar com aquilo que você, com a tua essência. Então, é muito importante a gente cuidar daquilo que somos para termos muito mais, para sermos muito mais para nós e para o próximo. Não é isso, Sônia e Glauco? Um beijo para vocês. Vou dar os recados aí depois. Mas antes de eu dar os recadinhos, vocês querem dizer alguma coisa? Dar um tchauzinho? Glauco? Não por outro motivo, o próprio Paulo disse que vós sois cartas vivas do Cristo. Exemplificado. Muito obrigado. Obrigada novamente, Glauco, pela presença. A família Gonçalves aqui sempre nos apoiando. Muito obrigada mesmo. Sônia, você quer falar alguma coisinha antes da gente dar os recadinhos? Eu também disse que temos um altar dentro de nós. Temos um altar dentro de nós. É onde a gente tem que adorar a Deus e vivenciar o amor, é começando dentro de nós, para depois sair para fora. Então lembremos de irmos para o que falava há pouco, para o nosso interior, refletir, pensar e perceber o que é necessário trabalhar e agir. É só isto. Esse é o segredo da vida, né? Esse é o segredo nosso da vida. Então, quando a gente para de olhar só para as nossas dores e para os nossos sofrimentos e para as nossas angústias e para as nossas tempestades, a gente valoriza mais a vida que a gente leva, porque a gente vê que tem vidas e tempestades muito maiores do que a nossa. Não quer dizer que a gente tem que ficar feliz com as tempestades alheias, né? Mas a gente tem que saber que a gente está mais fortalecido, então consegue ajudar e ainda subir um pouco mais, está mais preparado para subir cada vez mais um degrau. Essa é a importância disso que eu falei. Eu vou dar os nossos exercícios para continuar no nosso aprendizado intelectual, né? Que é o qual, na semana que vem, a gente continua com a leitura do livro, né? Paulo e Nós vamos, o livro é Paulo e Estevão, nós chamamos o programa Paulo e Nós, porque é o Paulo e nós no dia de hoje, né? Os ensinamentos que Paulo tem para passar para nós.
E que conosco estará a nossa Manuela Riccardi, que está assistindo a gente aqui. Manuela, estaremos contigo no dia 28 de setembro, Brasil, 16 horas, Portugal, 20 horas, continuando, vai ser a segunda leitura da segunda parte, no rumo ao deserto. Esse deserto de nós, esse deserto tem tanta... A gente tem uma pergunta até interessante sobre o deserto. Quando chegar lá na hora, a gente vai fazer, do nosso querido Jeremias. E aqui temos também, toda terça-feira, a gente tem com as meninas também, que são super poderosas, o estudo das epístolas. É uma visão espírita das epístolas, tá? Por que eu falo visão espírita? Se vocês assistirem, vocês vão ver, é bem interessante, porque a gente dá uma forma, a gente clareia, né, e traz isso para o nosso dia de hoje também, mas de uma forma, somos todos espíritas, mas que todas, interessa a todas as religiões, a todos os cristãos. Então, divulguem esse estudo também sobre as cartas de Paulo, tá? Nós já falamos carta, Paulo aos Romanos, aos Gálatas, aos Filipenses, estamos falando dos Tessalonicenses, vamos falar sobre todas as cartas de Paulo, vocês estão convidados a acompanhar e a distribuir conhecimento intelectual para as pessoas lembrarem de praticar o moral também, para a gente criar esse grande grupo, né, humano de energia que protege a gente e o nosso pai, nosso planeta, né, que precisa muito das nossas orações. E aí, como a gente falou de Eurípides, graças à nossa querida Marina, e a gente, vou lembrar, e o Glauco lembrou dessa viagem, né, desse desdobramento que Eurípides fez e encontrou Jesus. Então, a gente também tem, Eurípides tem uma ligação muito forte com Maria, então hoje a gente vai fazer uma oraçãozinha para ela, com ela, não para ela, com ela, tá bom? Um beijo grande a todos vocês. Vamos juntos aqui continuar esse processo. Obrigada por estarem todos vocês aí do outro lado também conosco, acompanhando ao vivo ou gravado, seja no passado, no presente ou no futuro. Estejam conosco aqui, nos dando esse apoio mesmo para que a gente consiga realmente compreender e passar, debater junto com vocês também. Por isso que a gente fala, pode bater, pode conversar ali no bate-papo e tal, porque tem muitas lições que às vezes a gente não pode dar, não consegue enxergar dentro de uma única linha, tá bom? Esteja conosco também nesse estudo, ok? Esteja conosco e vamos juntos estar com Paulo de Tarso, tá bem? Muito obrigada a todos. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena. Ave, ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, tui ventris Iesus. Santa Maria, Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.